como eu. Conversas de escritores com Susana Moreira Marques. Olá, este é um podcast da Fundação Lapa do Lobo. Eu sou Susana Moreira Marques. Sempre me espantou ler ou ouvir escritores a falarem sobre a maneira como caminhar pode fazer parte da escrita. Fico sempre com vontade de perguntar mais. Como se faz? Leva-se um caderno? Fica-se com as ideias só na cabeça? O que é que influencia a escrita realmente? É a paisagem? Ou apenas o movimento em si? Um corpo a mexer-se no espaço, a perder-se em algo maior do que si mesmo? Uma coisa parece ser o oposto da outra. Para escrever, o corpo fica quieto e é a cabeça que tem que caminhar ou mesmo correr. Há autores que tornam as deambulações pelas cidades uma parte integral do seu processo e outros que têm que estar no campo à procura de uma paisagem que talvez já nem exista ou só possa ser encontrada na infância. De uma maneira ou de outra, dá a ideia de que é como se os textos pudessem ser encontrados em vez de produzidos. Que coisas encontramos nas nossas pequenas viagens diárias? E o que é que não encontramos, mas devíamos encontrar? O meu convidado de hoje tem por hábito não só caminhar, mas também apanhar pelo caminho folhas, pétalas, objetos naturais. Talvez fosse ideal que os poemas aparecessem assim, como parte da natureza, como se já existissem previamente. De certa forma é assim que ele vê o trabalho poético. Apanha, como se apanham os frutos, as palavras que lhe aparecem de vez em quando, onde quer que esteja. São como prendas que aceita e às quais faz depois os mais bonitos embrulhos. O meu convidado de hoje é um poeta pouco conhecido, vive em Guimarães e não gosta da ribalta. É modesto em relação à sua poesia, como é em relação ao trabalho gráfico que desenvolve e à sua fotografia. Tem há muitos anos o mesmo emprego, é professor de educação visual, mas vive para as suas caminhadas no campo e para a solidão em que gosta de criar. Adelino Insua nasceu no Porto. Começou a escrever cedo e o seu livro Os Dias e a Partilha dos Fogos ganhou o prémio Joaquim de Araújo em 1984. Em Guimarães, nos anos 90, fundou com Carlos Poças Falcão a editora Pedra Formosa, na qual editaram poesia portuguesa, mas também muita tradução, sobretudo de poesia oriental, então pouco conhecida em Portugal. Adelino Insua foi também fundador do Festival de Jazz de Guimarães. O seu mais recente livro de poesia chama-se Decantações e foi publicado no final de 2020 pela editora Humus. Logo o primeiro verso remete para essas caminhadas, ou a falta que elas fazem, para o que perdemos por não caminharmos mais pelo mundo e repararmos no que nos rodeia. Diz assim Adelino Insua no primeiro verso de Decantações. O mundo está cheio de coisas tristes por não serem vistas, amadas. Adelino, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui comigo neste podcast. É um grande prazer. Quem sugeriu que eu convidasse o Adelino foi o Carlos Poças Falcão. Eu sei que vocês se conhecem há muitos anos, que têm trabalhado juntos, inclusivamente, e o Carlos Poças Falcão disse-me que uma das razões para indicar o Adelino, para além de ser um grande fã da sua poesia, é porque ele acha que o Adelino é muito discreto. Aliás, ele disse que ele também é discreto, mas que o Adelino até exagera na descrição, que nunca quer aparecer e, portanto, ele achou que devia trazê-lo um bocadinho para a ribalta. E a pergunta dele é precisamente essa: porquê é que não aparece mais? Porquê é que eu não apareço mais? Enfim, é curioso, até porque numa última conversa que tivemos aqui há uns dias, e eu disse que a edição deste último livro, de Cantações, eu me sentia até ligeiramente, enfim, sentia algum pudor em editar este livro, que foi uma coisa estranha em mim. Eu nunca senti isso nas edições que fui fazendo, nas traduções também que fui fazendo. Nunca senti isso, e agora neste livro, curiosamente, senti um certo pudor, e esse pudor, no fundo, esteve sempre comigo, porque eu tive sempre
no meio literário português eu sempre tive algum desconforto, confesso isso. Nunca me movimentei um bocado à vontade, porque, enfim, por natureza própria, porque eu sou uma pessoa relativamente tímida e sei os meus limites. Não julgo que a minha poesia seja, enfim, muito importante, às vezes. Agora, antes mesmo de falar consigo, estava mesmo agora a pensar nas minhas leituras, nas minhas fontes, e as grandes fontes da minha escrita e das minhas leituras, das minhas preocupações intelectuais, digamos assim, são muito antigas, vão aos místicos mais antigos, toda a mística universal, e eu sinto muito pequeno em relação a isso. Portanto, eu vou dizer agora aqui uma coisa que se calhar enfim, não é culturalmente correto, não é? A gente costuma dizer politicamente correto, mas não culturalmente correto. Há muita, sobretudo na modernidade e na pós-modernidade, há digamos, um exagerado, uma exagerada exposição do eu, uma hiperracionalidade até, e muitas vezes até um eu até muita vaidade, enfim, muita vaidade, vanitas. E eu sou uma espécie de um monge moderno, eu tenho a minha vida é mesmo muito solitária, e por isso, quer dizer, eu quando tive a minha participação na editora da Pedra Formosa, nós atuamos durante 10 anos. Eu tive, enfim, o privilégio de conhecer muitos poetas que para mim estavam num pedestal altíssimo, não é? Eugênio de Andrades, Sofias, Herbertos, e esse convívio com essas pessoas, por um lado foi um privilégio, vi as magníficas pessoas que elas eram, mas por outro lado vi também muita miséria espiritual. E isso acabou por eu ter algum tento e não ter grandes ilusões no meio literário. Eu sou uma pessoa muito cética em relação às vaidades literárias e portanto, por isso é que eu, se calhar, sou muito preservado em relação a isso. Adelino, e essa experiência da editora, não é? Em que trabalhou Sim. junto com o Carlos Poças Falcão, em Guimarães, estavam em Guimarães, não é? Os dois. Sim. De que maneira é que essa experiência como editor, não é? E também, como disse, de conhecer pessoalmente vários poetas, teve influência ou não na sua poesia? Julgo que não teve influência. Ou melhor, teve na versão, na parte das traduções, não na parte da edição. Nós editamos muitos autores, alguns novos e alguns consagrados, sei lá, estou-me a lembrar do António Ramos Rosa, Bete Centeno e outros, mas nessa parte não, na parte da tradução sim, isso obrigou-me a pesquisar e a ler, e portanto isso influenciou-me, indiretamente influenciou a minha escrita. Mas julgo que não, a minha vida poética, no sentido de a viver, já estava lançada há muitos anos, não é? Que eu já há muitos anos, mesmo muito antes da editora, eu já publicava os meus livrinhos, ganhei os prémios de poesia e tal. Como é que o Adelino começou a escrever? A escrita, curiosamente, há uns momentos estava-me a lembrar dos livros da escola primária. E estava-me a lembrar de uns autores que também, lá está, não são poeticamente corretos, porque são coisas esquecidas, são coisas associadas ao antigo regime, mas o facto é que eu nos livros da escola primária havia uns poetas, que era o Afonso Lopes Vieira, o António Correia de Oliveira, que me tocaram profundamente. Eram uns poetas de uma musicalidade, de um lirismo, enfim, que depois foi posto em causa, mas
que me influenciaram muito. E depois a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que tem tendência para estar calado, sou observador, muito observador, gosto de ouvir, estar em silêncio, sou um contemplativo, acho que sou. Ao fim destes anos todos, considero que sou um contemplativo, gosto imenso de estar a contemplar. E depois da contemplação, a palavra acaba por aparecer e depois há uma descoberta da palavra. Como é que a palavra tem essa força extraordinária de nos não deixar cair numa espécie enfim, eu não queria ser assim muito profundo, mas uma espécie de colapso metafísico e também não deixar que, por outro lado, que a palavra seja fácil demais, não é? E que a gente caia numa escrita muito, muito fácil e muito palavrosa. Eu sou muito contido. E depois, acho que há uma fase da minha vida em que eu descubro a poesia oriental. E acho que aí foi fundamental. A poesia chinesa, a poesia japonesa. E depois gostaria talvez de falar de algum ou outro poeta na poesia portuguesa que me influenciaram muito. Mas foi sobretudo a partir daí. E, aliás, o Adelino tem um livro de haikus, não é? De tradução de haikus, sim. Que era O Crisântemo Branco. Exato, que era um tipo de poesia que estava, se calhar, não muito conhecido ainda em Portugal, nessa altura que o publicou. Sim. Publicámos na Pedra Formosa, publicámos e esgotou facilmente, porque não havia assim grande conhecimento da poesia, dessa poesia. E também traduzi poesia de místicos do Islão, sobretudo o Rumi, que são leituras que me tocaram profundamente, fazem parte da minha mundovisão e que eu considero que infelizmente em Portugal há muito pouco conhecimento disso. E que idade é que o Adelino tinha quando descobriu essa poesia oriental? Devia ter entre os 25 e os 30 anos. Depois explorei profundamente essas correntes místicas, são místicas, mas eu tive que pesquisar em espanhol, francês, inglês, outras línguas, italiano, porque em Portugal não há. Curiosamente, eu acho muito estranho porque nós temos sempre aquela visão de que Portugal é um país que abriu novos mundos ao mundo, esteve no Oriente, contactou com as civilizações árabes, a civilização islâmica esteve cá presente na Península, nós estivemos na Índia, e é curioso que há uma ignorância da escrita e da poesia hindu, da Índia, do Oriente, e é uma coisa que me surpreende. Não sei, há aqui qualquer coisa, enfim, trouxemos a pimenta e outras coisas, mas a poesia ficou lá, não veio. Mas isso foi muito importante na minha escrita, e essa poesia é uma poesia muito contida, muito concentrada. Curiosamente, o seu último livro, que saiu no final de 2020, chama-se Decantações. Uhum. E também aponta um pouco para esta ideia de algo decantado, não é? Algo filtrado, algo que, de certa forma, se chega ao mais puro, não é? Mas, curiosamente, decantações também tem outro significado, que é o significado de cantar, de celebrar, que ao mesmo tempo parecem paradoxos. Sim, exatamente. Porquê é que lhe chamou de cantações? A razão foi a primeira que apontou, mas eu depois dei-me conta exatamente desse segundo sentido, mas o sentido era exatamente de cantar, de filtrar, de deixar pousar. Portanto, isto é aquilo que na escrita, aquilo que pousa, aquilo que depois fica. Portanto, foi nesse sentido que eu dei o título de Cantações. Também um bocadinho influenciado pela bebida, o vinho, no sentido nobre do vinho. O vinho pode ser o vinho eucarístico, pode ser o vinho normal, bebido poeticamente, com grande intensidade, e ele decantar-se na nossa alma. É isso.
Avelino, e essa decantação da escrita, não é? Esse pousar, essa decantação, e há bocado dizia que gosta dessa poesia muito contida, não é? E a sua poesia Sim, tem sim, isso, sim, a sim, poesia do sim. Avelino tem isso. Em termos práticos e do seu processo, em que é que isto se traduz? Deixa os poemas realmente repousar e depois pega neles outra vez? Reescreve-os muito? Corta muito? Fala-me um bocadinho mais de como é que É é o exatamente aquilo final. que disse. É exatamente aquilo que disse em primeiro lugar. É, o poema surge-me nas mais diversas situações. Eu posso estar até, às vezes surgia, muitas vezes surgia-me em plena aula. Eu estava a dar uma aula e surgia-me ali aquela fulguração, e eu às vezes estava uma aula inteira com aquilo na cabeça e depois ao fim da aula ia escrever nos papelinhos. Portanto, o meu processo eu tenho uma espécie de, é uma caixa onde eu vou depositando papéis e papéis, bilhetes e sítios onde eu escrevo a estrutura do poema, que está lá aquele primeiro fulgor, digamos assim. E depois deixo-os decantar, exatamente. E depois, passado algum tempo, eu vou numa perspectiva de trabalhá-los, mas já com o intuito, já sabendo, enfim, sabendo que ali está a matéria para, com uma unidade, para que se possa fazer, enfim, um livro ou qualquer coisa que tenha uma unidade, porque eu tenho esse pressentimento daquilo que vou acumulando. E depois aí trabalho. Esse trabalho é um trabalho que me exige um estado, quer dizer, um estado de alma, mas não é isso, é um estado espiritual eu tenho que estar com muita atenção, eu tenho que estar concentradíssimo, atenção, eu tenho que estar focadíssimo naquilo que estou ali a fazer, e, portanto é um trabalho como se eu fosse escrever, como se eu fosse orar, rezar, é mesmo, é um estado um pouco parecido. A Susana é natural, pronto, já às vezes uso estes termos, enfim, religiosos, porque eu sou uma pessoa extremamente religiosa e, portanto, para mim é fundamental, não é? Eu tenho esta visão do mundo e tanto, falo com estes termos. E faz parte da sua escrita também, com certeza, não é? E faz Da parte da minha própria escrita. Eu relação. penso que acho que se detecta isso. Sim, 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 sem dúvida. Há pouco dizia que tem uma vida quase de monge moderno, bastante solitária. Como é que é a sua rotina? A minha rotina agora nesta fase de pandemia, enfim, É atípica, como para toda a é gente, atípica, não é? mas sem ser em pandemia. Mas sem ser em pandemia, tenho a profissão enfim, sou professor, não é? Essa parte, enfim, é uma espécie de cativeiro, não é? É uma travessia da Babilónia, tem que ser, tenho com a minha idade agora já começa a custar um bocadinho. Mas faço isso com a melhor disposição possível. Depois tenho momentos de leitura que são muito importantes, leitura muito selecionada. Posso lhe dizer que não leio, é raro ler um romance. Há muitos anos que não leio um romance. Ou melhor, ultimamente tenho lido uma autora que isto vai parecer assim um bocadinho paradoxal, mas tenho lido uma autora que é a Agostina Bessa Luís e que me apaixonou porque é uma escrita, está encharcada de poesia e de sabedoria. Pronto, mas isso, olha, não vou ao teatro há 30 ou 40 anos. Não consigo ver uma peça de teatro, não sei. Não vou ao cinema para aí há 30 anos também. Não consigo. Ver televisão, fujo dessas coisas. Enfim, para mim, a maior parte da televisão, enfim, é uma janela para uma estrequeira, para mim. Senão tenho que ter muito cuidado com isso. Gosto muito da natureza, de passear, de contemplar. Gosto imenso de viajar. Faço grandes viagens, agora claro que não as faço, mas gosto imenso de fazer caminhadas pelas montanhas, gosto sobretudo de montanha,
E tenho um trabalho gráfico, e aí o Carlos Falcão aí terá razão em dizer que eu sou muito tímido, porque eu tenho, a minha formação é em desenho artístico, portanto tenho um amor muito grande por flores, por pétalas, por folhas, por ramos. Tenho uma coleção de milhares de flores e faço trabalhos gráficos, só que não os mostro a ninguém. E portanto Realmente, isso qualquer dia eu vou mostrar. E é a leitura e é a oração e a meditação. curioso falar sobre esse amor da natureza e das plantas, como estava a dizer, porque há um ambiente rural no Decantações, pelo menos eu senti isso, mas o Adelino é do Porto, portanto é Sim, uma criatura urbana. exatamente. Nasceu uma criatura urbana. O Adelino cresceu no Porto. É muito curioso porque eu acho que nisso sou privilegiado, porque eu nasci no Porto, sou um tripeiro de gema, não é? Eu vivia sempre em Vila Nova de Gaia, mas junto ali à parte da Serra do Pilar, portanto, e vivi intensamente a cidade do Porto, não é? Portanto, também, para mim a cidade do Porto está marcada com memórias da minha vida, não é? Eu tive uma vida muito urbana, mas ao mesmo tempo, quando eu era miúdo, a minha mãe é natural de Mondim de Basto, zona do Parque Natural do Alvão, e eu passei toda a infância e a juventude, as minhas férias eram sempre no campo, e foram experiências inesquecíveis, e é uma marca indelével na minha maneira de ser e na minha cosmovisão. As experiências que eu tenho com os meus avós, os trabalhos do campo, a ruralidade, tudo isso, que está a desaparecer. Enfim, portanto, eu tive estas duas experiências. Vivi no Porto, vivi também muito em Mondim de Basto e acabei por ficar aqui a meio do caminho em Guimarães. É uma cidade pequena, mas com um nível de vida muito curioso, muito engraçado, e permite-me ir ao Porto quando eu tenho saudades da cidade, e permite-me ir constantemente lá em cima à aldeia, fazer as minhas caminhadas pela montanha, os rios, O essas. Decantações também está muito ancorado na infância. Fala muito sobre isso e, aliás, diz, agora falando da sua mãe e tudo, eu vou aqui ler um dos últimos poemas do livro, uns versos, em que diz: tomava para mim as tardes silenciosas dos sábados, o meu verdadeiro nome era aquele tom único com que minha mãe me chamava. E depois, mais à frente, ainda no mesmo poema, diz: a infância era uma eterna criação de mananciais, ainda conserva alguma da sua perplexidade. Essa ideia da infância como uma eterna criação, não é? Ou seja, a infância está sempre lá para ir buscar coisas. Sim, exatamente, exatamente. É uma fonte inesgotável, de água límpida, cristalina, não é? E quando essa fonte se secar, isso então é mau sinal, isso é muito mau sinal. Não podemos, eu não vou desligar, a infância é importantíssima, não é? Essa memória, essas marcas são importantíssimas, mas também não vou desligar do presente, não é? E portanto eu tenho que fazer esse jogo entre o presente e esses sinais da infância, mas julgo que este livro de Cantações é aquele em que eu mais chamo à colação, digamos assim, a infância. Isso também é próprio de um homem que atinge a minha idade, não é? E a gente começa a ver os nossos mais queridos a desaparecerem e não só os mais queridos, aqueles próprios mundos que nós vivemos desaparecem a uma velocidade estonteante. Eu julgo que sou de uma geração, e a Susana é capaz também de sentir isso, em que os nossos mundos desaparecem a uma velocidade incrível. Mesmo o mundo do urbano do Porto ou de Gaia, passado 20 anos as coisas estão quase irreconhecíveis. E esse mundo da infância na aldeia também. E nós vivemos uma aceleração em termos tecnológicos impressionante, o que para um homem, na vida de um homem, tanta mudança é uma coisa violenta.
portanto temos que temos que ter alguma força espiritual para isso. Também há um verso que eu gosto muito e que acho que também tem, pode ser interessante para esta nossa conversa sobre a criação, não é? De onde é que nascem os poemas, de onde é que nasce a escrita, e que eu achei um verso mesmo um bocadinho enigmático, mas mesmo muito interessante, que é: num dado momento, a um homem, poeticamente, está a acontecer tudo. Não é? Esta ideia de que há momentos na vida em que um homem se faz, não é? Ou um poeta. Exatamente. E que Eu penso momentos que foram esses na sua vida que o fizeram poeta? Consegue dizer que esses momentos que depois parece que a cristalizam? Susana teve a pontaria e a sensibilidade suficiente para foi buscar a frase que eu acho que digamos, é a frase essencial deste livro. Essencial, quer dizer, talvez a mais importante é esta frase. E é exatamente eu na minha vida esses momentos em que o poeta, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser, eu, um ser, sinto uma plenitude, digamos assim. E essa plenitude, em mim, essa plenitude é uma plenitude de o pensamento, a meditação e depois a emergência das palavras são tão felizes, são tão, eu ia dizer eloquentes, não, talvez possa dizer isto, que há uma experiência quase estática de plenitude. Portanto, como se tivesse a acontecer tudo o que é possível acontecer a um homem nas máximas predisposições que nós temos. E, portanto, penso que é um bocado isso. E Adeline, alguma vez teve fases na sua vida em que não tivesse esses momentos? Desaparecesse, quer dizer, esses tais fulgores que fala não vêm? Sim. Tive alturas de grande secura. São alturas de grande secura. E eu falo no livro também disso. E o que é que se faz nessas alturas? Nessas alturas é aceitar, naturalmente. É secura. E depois a água há de vir. É a água há de vir. Não é? Ou a inspiração, ou essa coisa que se diz, que se chama inspiração, não sei. Mas há de vir é deixar que isso, ou o tempo, não é? Como dizia Marguerite Yourcenar, não é? O tempo é esse grande escultor. E, portanto, a gente deixar que essa secura passe. Eu já passei por algo, mas não me preocupava. Talvez a primeira vez fiquei assim um bocado, pronto, olha, secou definitivamente. Mas não, ela depois vem. Há pouco a Adeline tinha dito que teve um certo pudor em publicar este último livro de cantações e que não foi sempre assim. E há bocado também que estava a dizer que começou a escrever muito cedo, não é? Mas em que momento é que percebeu que podia publicar e que devia publicar, que era importante? A minha escrita, nos primeiros tempos, quando eu era mais novo, os primeiros poemas e as primeiras publicações foram um bocado alimentadas pela poesia e também por sentimentos de paixão amorosa. Um jovem é natural, não é? Assim, paixão amorosa e, enfim, com algumas musas, uma outra musa também foram citadas. Devo confessar que atrevi-me a fazer a publicação só depois de ter ganho um prémio de poesia. Não, estou enganado, estou induzindo em erro. Publiquei um primeiro livro de autor com um título chamado Vocação de Pomar, que eu acho que era a minha vocação, era a minha vocação de pomar, de dar frutos. E um livro de poesia, tinha 21 anos, 22 anos, e em seguida publiquei um outro livro e concorri a um prémio e acabei por ganhar o prémio Joaquim de Araújo,
isso na Associação de Homens de Letras e Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Isto muito por influência de um escritor, o José Viola Moutinho, do Porto. E, portanto, a partir daí, enfim, não é? O nosso ego é alto. Eu ganhei um prémio de poesia. Portanto, e depois fui conhecendo escritores do Porto. Isso é importante, não é? Conhecendo alguns autores e o bichito fica, não é? Entretanto, depois, quando vim aqui para Guimarães e conheço o Carlos Poças Falcão, aí, sim, aí dá-se uma amizade eletiva única. Não é só o facto de sermos os dois poetas, mas sermos muito amigos e de haver uma empatia extraordinária e a partir daí, sim, e a partir daí é que me atrevi mais a escrever e a editar e a criar uma editora. Porquê é que sentiram necessidade de criar uma editora? Primeiro para publicarmos os nossos livros, não é? E isto dá-se em simultâneo com nunca sei bem designar bem o que é isso, não é? Mas nós atravessamos naquela idade, nos 30 anos, eu atravessei uma espécie de uma crise espiritual muito grande. A crise no bom sentido, não é? Crise no sentido de que há uma fase e passa-se para uma outra fase. E a descoberta dos clássicos, dos místicos, toda a literatura universal, não é? Todas as civilizações. E verificávamos que em Portugal não havia muito conhecimento disso e nós queríamos publicar isso. E por outro lado também, portanto isto coincide com o início da década de 90 e nós começámos a receber inúmeros originais de pessoas que queriam editar e nós fomos editando jovens, gente nova que nunca editou. Estou-me a lembrar, por exemplo, Jorge Gomes Miranda, Mário Cabral e outros, Vasco Ferreira Campos, Firmino Mendes e outros. E depois também este bichinho que eu tenho da parte gráfica, não é? O fazer livros como objetos, não é? Fazer as capas. Isso é extraordinariamente sedutor e eu embarquei nessa aventura também por esse aspecto. E esse seu trabalho mais gráfico, também queria perguntar, o processo criativo dos desenhos que faz e dos trabalhos gráficos que faz é muito diferente do processo de escrita? Não. O processo gráfico, eu neste momento estou a fazer um trabalho, por exemplo, eu vou-lhe dizer, é o mesmo processo que eu tenho na escrita, não é? Eu falei-lhe que tinha uma caixa onde ia depositando os meus esquiços, os meus poemas em bruto, não é? Digamos assim. O que é que eu faço com o meu processo gráfico? Tenho duas vertentes. Uma é o desenho muito, não é? Vou para qualquer sítio e tenho uns caderninhos, vou fazendo desenhos, não é? De observação, desenhos a lápis aguarelado, por exemplo. E também estou constantemente a apanhar folhas, flores, pétalas. E, portanto, eu tenho dezenas de milhares de pétalas metidas em listas telefónicas, em livros. Eu tenho a minha biblioteca, não há um livro que não tenha pétalas guardado. Pétalas, folhas, tudo, sementinhas. Eu nas minhas viagens sou capaz de, sei lá, na minha viagem pelo Vietnã ou pelo Tibete, eu trago sementes, trago pétalas, trago tudo o que eu puder. e, portanto, e depois isso vai estando ali depositado. Depois vou, em certas alturas em que a criatividade passa a um nível, outro nível, vou pegar nisso e então vou jogar com isso. Jogar, uma maneira de dizer, não é? Vou articular essas pétalas com desenho, faço colagens, faço todo um processo criativo que é extenuante, mas que é maravilhoso e penso que tem alguma similitude com o processo da criação do poema, porque o equilíbrio das formas, das cores, digamos assim, esse equilíbrio ou a harmonia, quando aquele desenho ou aquela colagem está no ponto, equilíbrio muito rigoroso, eu pronto, não mexo mais e está ali feito, está acabado. E no poema passa-se a mesma coisa, não é? E repara,
Os meus trabalhos gráficos também são muito simples, são como os poemas, também são um bocadinho minimalistas, digamos assim. Portanto, reduzidos ao essencial, sem grandes, enfim, deambulações barrocas ou muitas... E o Adelino tem aí muitos poemas em bruto nas caixas para nos dar mais livros? Tenho. E, inclusive, tenho agora aqui uma coisa que estou a começar a trabalhar, é que me está a dar um gozo imenso, que é um livro de contos. Contos, não, peço desculpa, não são contos, são textos sobre animais. Portanto, os animais também são muito importantes na minha vida, não é? Não sou propriamente pronto, aquela pessoa que gosta do cãozinho e do gatinho, gosto imenso de gatos, tenho uma paixão muito grande por gatos e cães, mas eu gosto também da borboleta, eu gosto também do escorpião, gosto da centopeia, e portanto é um livro de memórias, mas sobre animais, os animais na minha vida e com algum humor. Portanto, são assim apontamentos pequenas impressões. Eu acho que está-me a dar um gozo muito grande em escrever isso. Fico muito curiosa. Há pouco o Adelino disse-me que gostava também de dizer quais foram os poetas portugueses que o influenciaram. Quem foram os poetas que o influenciaram, poetas portugueses? Ora bom, curiosamente, os poetas, é evidente que os poetas gaélico-portugueses, não é? Portanto, os mais antigos, o Camões, não podia passar, Camões. Assim, os mais assim, mais modernos, contemporâneos também. Para mim, há um poeta que para mim é muito importante, que é o Teixeira Pascoais. Não por motivos propriamente literários, mas também motivos, digamos assim, espirituais. A Sofia. Há um poeta que me influenciou imenso, que eu vinha conhecê-lo, tornei-me amigo dele, que é o Eugênio de Andrade, porque o Eugênio tinha uma escrita muito depurada também. O Vitorino Mésio, gosto muito do Vitorino Mésio. Acho que já lhe tinha falado do António Osório, é um poeta vivo que eu admiro imenso e conheci, na altura da Pedra Formosa. A Fiamma Acebés Brandão, também a conheci e gosto muito da escrita dela. Do António Osório é um poeta que me toca. E esses são assim os que eu me chamam assim, de poetas assim mais modernos, mais recentes. Gosto muito de Jorge Sousa Braga, mas não vejo assim. Ou seja, eu confesso também que sou um bocadinho desatento. No entanto, o Adelino tem que me sugerir uma pessoa para eu falar no próximo episódio do podcast, e que é um autor que escreve poesia e prosa. Quer dizer que a mim não, mas a quem nos está a ouvir, quem é que é o autor que me sugeriu, e já agora se gostaria de deixar uma pergunta para eu lhe fazer. O autor é o Paulo José Miranda, que aproveito, se ele eventualmente ouvir, aproveito para lhe mandar um abraço. Nós conhecemos já há muitos anos, na altura da Pedra Formosa. Bebíamos aqui em Guimarães, bebíamos assim umas largas cervejas. E era um autor muito simpático e que eu fui acompanhando ao longo destes anos. Depois, portanto, há muitos anos que já não o vejo, mas ele também teve para o Brasil, mas vou acompanhando a obra dele. E ainda há pouco tempo também vi um documentário na televisão sobre ele, devido ao prémio que ganhou. E é um autor que eu aprecio imenso, e até como pessoa. Eu não consigo desligar muito, às vezes muito bem também os poetas das pessoas. Para mim é muito importante esse aspecto. Em relação ao Paulo José Miranda, gostaria de lhe pôr a questão que eu na obra dele vejo, que é uma inquietação, há uma inquietação, eu chamaria ontológica, desculpa lá este palavrão, mas se calhar há uma inquietação ali, que, enfim, existem em quase todos os escritores, claro, os criadores, não é? Mas há ali uma inquietação muito especial no Paulo, e eu gostaria, se ele puder, falar sobre isso,
sobre essa inquietação que o leva à escrita, à poesia, ao romance, ao ensaio, a essas vertentes que ele, e a essa criatividade que ele tão bem demonstra. Assim farei, Adelino. Adelino, foi um grande prazer. Muito obrigada por estar aqui a conversar comigo. E até Eu à também próxima. tive muito prazer. Tá? Muito obrigado pela sua simpatia. Muito obrigada. Obrigada a quem esteve a ouvir. Este podcast é possível graças à colaboração do Rui Fonte, que também faz a edição. A música é de Eric Satie, tocado pela Joana Gama. Até ao próximo episódio.